Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, nós deixamos aqui a nossa grande expressão de gratidão por você estar compartilhando a sua energia, a sua vibração, as suas reflexões com os nossos encontros. E nós hoje estamos trazendo um tema assim, muito significativo, que foi tema do nosso estudo semanal na nossa unidade MAP Itaguaí Cristo Consolador, que às quartas-feiras, às 10 horas, nós estudamos lá os textos de Narcóticos Anônimos, falando da família, né, e do usuário, e também sobre a lógica da doutrina espírita, e sobre os conhecimentos que as ciências, né, principalmente o comportamento, nos apresenta e contribui. E para as nossas reflexões desse tema, hoje falando do remorso, da culpa, da gente olhar para frente, vencendo, né, esses desafios, nós temos aqui dois queridos companheiros, nosso querido Gerson, que participa da sede. Boa noite, Gerson. No atendimento. Boa noite, Bira. Boa noite, irmãos que estão nos assistindo. Isso aí. E nós temos também o nosso querido Fernando Cavalcante, que participa também da nossa unidade MAP Itaguaí Cristo Consolador. Olá, Fernando. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Gerson. Boa noite, Bira. Boa noite a todos os nossos irmãos. É uma grande alegria estarmos juntos nessa tarefa aí. Muita paz para todos. Muito bem. E o nosso querido Fernando também participa há muitos anos do Paulo Dimas Madalena, nossa unidade lá de Bangu, né? Nosso querido Grupo Espírita de Bangu de muitos anos, que temos contatos lá com a Regina, com o nosso querido irmão Tadeu, sua esposa Glória também. E vamos aqui então para o nosso texto, o nosso tema de hoje, pedindo aos céus para colocar aqui o nosso slide. Olha só, esse é o texto. Esse texto ele se aplica a qualquer situação. E a riqueza das Irmandades Anônimas é isso. Não é restrita a questão do uso de drogas, ou álcool e outras drogas, mas na nossa vida em comum. Então, esse texto diz assim: não olhe para trás, vencendo o remorso e a culpa. Os passos oferecem uma grande mudança numa vida dominada pela culpa e pelo remorso. E aí quem não tem uma culpa e um remorso, quem não teve, né, por várias razões, independente do uso de álcool e outras drogas, pelo nosso comportamento ainda do homem velho, né, que está em desconstrução, né, é uma expressão muito usada atualmente, todos nós temos alguma maneira, alguma coisa a trabalhar. Nosso futuro é modificado porque não temos que evitar as pessoas que prejudicamos. Como resultado, recebemos uma nova liberdade que pode pôr fim ao isolamento. Quando a gente está culpado, sente a culpa e o remorso, a gente tende a ficar isolado, a se isolar, a se esconder, né? Muitos de nós chegamos a Narcóticos Anônimos cheios de arrependimento sobre o nosso passado. Os passos nos ajudam a começar a resolver esses arrependimentos. Só destacando para quem não conhece, né, quando fala aqui nos passos, são os 12 passos de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos que são aplicados pelo planeta fora em vários tipos de questões, não só do álcool, mas a questão do jogo, né, dos compulsivos anônimos, etc, etc. Então, é algo que vem realmente da espiritualidade maior. E aí nós queremos ouvir então o nosso Gerson. Gerson, qual é a sua contribuição em relação a esse texto inicial aqui? O que você pode contribuir para todos nós na nossa reflexão, no nosso aprendizado? De uma vida dominada pela culpa, né, e remorso. Então, essa pessoa que ingressa no grupo, ela começa a ver uma coisa diferente, começa a crer no poder superior e através desse poder superior, ele consegue acreditar que ele pode mudar, né? Então, na medida que ele vai observando os passos, até o 10º, do primeiro ao 10º, ele vai conseguindo colocar na sua mente
pensamentos bons, pensamentos positivos, que antes ele não fazia isso. A mente dele era tomada com coisas que não eram boas e ele se perdia, né? Então a primeira coisa que ele observa é a culpa, né? E o remorso do seu passado. E entendendo os passos, né? Cada passo, ele começa então a ver que ele pode contribuir, ele pode ajudar a si próprio e ao próximo, que ele até prejudicava, né? Então, o que acontece? Ele tem liberdade, né? Começa a ter liberdade, ele nota que ele tem, vamos dizer assim, mais confiança e, naturalmente, é o fim do seu isolamento. Ele andava isolado, ele andava sem saber o que fazer, né? Ele sofria vamos dizer assim, com a sua culpa e com a sua falta de força para tentar sair daquela situação. E com o espaço ele começa a ver, né? Começa a conectar com a espiritualidade. Essa conexão com a espiritualidade lhe ajuda muito, porque na realidade os programas, todos os passos têm origem na espiritualidade, apesar de não ser religião, né? Não se fala em religião. Então a pessoa entra sabendo que aquilo ali é um programa de vida, é um programa que ele pode se libertar, né? Ele começa a ter liberdade e, ao mesmo tempo, ele começa a sair do isolamento que ele se encontrava, né? Vem o arrependimento sobre o passado e, através desse arrependimento, né, ele vai vendo os erros cometidos, né? E tenta então se recuperar, observando que esse programa é um programa divino e que dá para ele se entregar completamente e a partir daí da admissão dos seus erros ter realmente forças para se libertar. É o que eu vejo aí nessa primeira observação do texto, né? E que eu posso então contribuir, né, Bira? Ótimo, muito bom, Gerson. Fernando, então o que você pode contribuir nesse primeiro slide desse texto inicial, que nós estamos falando aqui sobre a questão do remorso, da culpa, né? Esse texto muito rico que Narcóticos está dando. O que você poderia falar desse primeiro slide? Qual a sua contribuição? A gente verifica, né, até por experiência que a gente tem observado, acompanhado, que realmente o que leva a essa pessoa a dar o primeiro passo da recuperação é justamente esse arrependimento, né? E é aquele momento de reflexão em que a consciência fala mais alto e ela procura. Porque é claro que se ela não procurar, não adianta eu forçar, ninguém forçar, porque ela não conseguirá. Apesar de que, de qualquer forma, eu penso que a partir do momento em que ela dá o primeiro passo indo, mesmo não estando totalmente disposta, como foi falado, né, pelo Gerson, a espiritualidade começa a atuar, né? E essa sequência aí dos 12 passos, né, quando a pessoa admite que não tem mais capacidade de vencer essa dificuldade sozinha, né, e principalmente quando ela começa a se tocar que precisa de um poder superior, né? Porque tem os amigos, tem a influência das pessoas, as influências positivas das pessoas que estão naquele grupo, mas tem a principal influência, que é o poder superior, né? Que nós chamamos de Deus. Aí ele começa a desenvolver nele essa certeza de que o futuro dela será modificado, né? Como está aí, né? E para que brevemente ele conquiste essa liberdade, né? A gente tem aprendido aí com os espíritos, já que a gente está falando de espiritualidade, né? Que existe o processo da recuperação, justamente através do arrependimento, a expiação e a reparação, né? São esses 3 movimentos que você começa a se arrepender. Essa expiação, claro, assim, como se fosse aquele sacrifício que a pessoa faz, porque, claro, que no começo não é mole, não é fácil, né? E depois ele parte para essa reparação, que é o esforço em continuar, né, vencer essa tendência, esse chamamento, né? Aí ele começa esse trabalho, né? E como foi lá depois incluído, é olhar para frente, né?
Com certeza. Então, assim, você que está chegando agora aqui no nosso encontro, né, Reflexões ao Espiritismo, né, pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube, deixe aqui a sua contribuição, a sua reflexão. Nós estamos conversando sobre remorso e culpa, né, de um texto muito rico de Narcóticos Anônimos, que é estudado semanalmente na nossa unidade MAP em Itaguaí. Não olhe para trás. Quem de nós não tem um remorso, não tem uma culpa? Embora o texto seja de Narcóticos Anônimos, nós lembramos sempre que isso se aplica a qualquer situação da nossa vida. E ele é muito rico. Continue aqui conosco a compartilhar, a vibrar, que o aprendizado está sendo muito bom, ainda mais com a sua participação. Então vamos, Celso, para o segundo slide, por favor. Não olhe para trás, vencendo o remorso e a culpa. Examinando nossas vidas, admitimos nossos erros, fazemos reparações dos mesmos e tentamos sinceramente modificar o nosso comportamento. Fazendo isso, encontramos um alegre senso de liberdade. Não precisamos mais negar ou lamentar o passado. Depois que fazemos reparações, o que foi feito realmente acabou e se foi. E aí tem esse destaque aqui: feitas as reparações, o lugar de onde viemos deixa de ser a coisa mais importante sobre nós. É para onde estamos indo que conta. Então, esse destaque aqui, ele é muito importante para todos nós que vivemos de alguma maneira alguma questão do remorso, da culpa. Olha, vamos olhar para frente, né? O importante é para onde nós estamos indo. Por isso, não olhe para trás. E Paulo de Tarso já trazia essas reflexões para a gente. Sigamos em frente, né? Com os joelhos desconjuntados, mas vamos em frente. Então, Gerson, o que você pode destacar aqui, brevemente, desse slide? Então, irmãos, o que eu vejo nesse slide é que olhar para frente é uma coisa importante. Após as reparações, ele vai passar a olhar para frente e, na realidade, o que passou, passou, né? Ele começa a se encontrar, já passou. Ele começa a viver o só por hoje, que é um grande chamamento do programa. Uma das coisas que também é muito importante no programa é você fazer aquelas coisas só hoje, né? E quando ele lembra, quando ele lembra hoje, né? Só por hoje, né? Só por hoje. Quando ele lembra o só por hoje, ele verifica que um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. Então não adianta você dar um passo atrás e nem dar um passo à frente. Você tem que viver o presente. Você tem que viver o que está se passando, né? A vida o que está acontecendo naquele momento. É o só por hoje, né? E, na realidade, ele fica limpo, né? Ele se limpa das imperfeições, dos problemas. E depende muito do esforço, depende muito da vontade da pessoa, né? Ele começa a ter metas, começa a ter sonhos, né? E finalmente, uma coisa que ele não tinha e que ele achava que nunca ia ter, né? Seria alegrias, né? Ele começa a ter alegrias na sua vida. Ele começa a dar valor às coisas que ele não dava antes. Então, começa a viver realmente. Aí começa a viver. E ele começa a ter também um auto-perdão. O que é auto-perdão? Ele vai se perdoar. Com certeza. Ele vai se perdoar. Ele vai se perdoar desse passado sem remorso, né? Perfeito, é um processo, né? Tudo isso é um processo, porque muita gente que está nos ouvindo e pode pensar, mas eu tento, mas eu não consigo. Por isso a importância do grupo de mútua ajuda, né? Falando, aí a gente pode se reportar de novo, né? O que a Casa Espírita faz, do atendimento fraterno, né? Do grupo de mútua ajuda, das diversas irmandades que existem, né? Da gente conseguir falar daquilo que nos incomoda. Então, isso também já vai ser terapêutico. Fernando, você quer agregar alguma coisa nessa passagem aí, nesse texto?
Eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que já se falou, não, mas eu só queria lembrar uma coisa, né? Quer dizer, no meu entendimento, isso aí a gente não pode esquecer, a pessoa que está no tratamento não pode esquecer que isso aí, redundando um pouquinho, né? Que isso aí é um tratamento. O tratamento depende, é como se fosse um tratamento médico, você tem que tomar o remédio na hora certa, né? Você tem que fazer a dieta certa, e essa dieta vai ser do comportamento. Esse tomar o remédio, aí eu colocaria a receita dos 12 passos, né, que às vezes a pessoa se sente enfraquecida. Aí ela vai lembrar do que foi feito, se ela tiver à mão os 12 passos, ela consultar e refletir sobre isso. Porque quando você tem esse arrependimento em relação a esse passado, você já começou esse processo de aí junto arrependimento e expiação, né? Esse processo de reparação também, que aliás eu penso que trabalha as três coisas, essas três coisas trabalham em conjunto. E com esse direcionamento, a gente reconhecer nossos erros, faz-se um exame de consciência, como já foi dito, e a gente começa a trabalhar gradativamente. Aí o Bira lembrou bem do atendimento fraterno, para quem é espírita, para quem não é, recorrer, porque sempre tem um contato de alguém que está com o tratamento ou direciona o encontro, pedir socorro quando tiver mais difícil, né? Mas sempre não esquecendo nunca, como já se falou também, né? Sempre olhando para frente. Isso aí é fundamental, né? Com certeza. O processo de expiação, de reparação é justamente isso aí. Então, assim, lembrando assim, que isso é uma questão processual, né? Porque se nada acontece por decreto, então nós que vivemos de alguma maneira, né? A questão da culpa, do remorso, qualquer que seja a razão, né? Importante assim, que às vezes sozinho a gente não consegue. E aí é onde a gente vai buscar ajuda, né? Como foi dito, nas irmandades, se for o caso, né? De questões de álcool, drogas, né? Questão de compulsivos, né? Diversos tipos de compulsões, nos recursos que a ciência também oferece, né? Quando é possível também, e para ir mudando esses padrões. Mas você colocou também uma coisa muito importante aí, Fernando, que é a questão da frequência, né? Por exemplo, nós chegamos à casa espírita, que é o nosso contexto aqui, com várias outras questões. Aí o remorso e a culpa mesmo, por vários tipos de dramas que possamos estar vivendo e tal, mas é aquilo que uma persistência, uma perseverança para mudar os padrões mentais, para mudar esse padrão e para deixar que a espiritualidade maior, no entendimento que cada um possa ter, possa nos alcançar, porque ela está ali. Então a gente tem que mudar, virar esse canal para que a gente possa sintonizar e encontrar aquela força no grupo, coisa que sozinho a gente não consegue. Por isso a importância do grupo, mútua ajuda, um apoiando o outro, né? Sabendo dizer o que incomoda. Isso vai nos ajudando também a nos fortalecer e ajudando o que o Gerson falou, a questão também da autoaceitação, do auto-perdão. É um processo, isso é um processo, porque a culpa ela tem várias razões, né, que a gente não vai aprofundar aqui hoje, né? São as culpas que a gente traz lá de trás, aquilo que foi construído, que foi imposto de alguma maneira nas nossas mentes, né? Mas é importante a gente falar e dizer e compartilhar. Isso vai já nos ajudando. Então, nós estamos aqui nesse encontro, Reflexões à Luz Espiritismo, conversando hoje sobre remorso e culpa, né? Num texto de Narcóticos Anônimos, recomendando, não olhem para trás, vamos olhar para frente com responsabilidade. E aí nós vamos pedir ao Celso que possa colocar, então, o nosso próximo texto, o nosso próximo slide. É o 3 aqui. Pode ampliar o slide, Celso? Isso. Então, não olhe para trás, vencendo o remorso e a culpa. E Narcóticos Anônimos, começamos a olhar para frente. É verdade, vivemos e nos mantemos limpos só por hoje. Mas descobrimos que podemos começar a estabelecer metas, ter sonhos e visualizar as alegrias que a vida e recuperação têm para oferecer.
E aí aqui fazer um breve parênteses, né? Porque é algo que ainda não é muito disseminado, mas é importante dizer que quando o familiar é aquele assim, que tem um usuário na família, que tem um adicto, né? Ele vai encontrar muitas vezes dificuldade que aquele usuário, aquele adicto, aquele dependente possivelmente, ele não aceita o tratamento, ele não aceita ajuda. Mas aí o familiar vai buscar para ele. Importante também citar, lembrar que o familiar vai cuidar da sua própria dor, para saber lidar com a dor do outro, né? E sempre ampliando essa questão para outros fatores que não necessariamente as drogas. Então, assim, olhar para frente, que todos nós podemos estabelecer metas, sonhos, visualizar alegrias nesse processo de recuperação que a pessoa possa estar vivendo em relação à droga ou outras compulsões ou outras questões, né? Que às vezes o indivíduo cometeu, né, falhas diversas, né? E aquela dor, remorso, vem a culpa, né? Mas o importante é o quê? Com responsabilidade, olhar para frente, ver que pode estabelecer metas, e aí as metas são importantíssimas para a gente ter foco. Olha, meu objetivo é esse. E persistir, 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 perseverar. Porque às vezes a gente vai num lugar onde que vão nos atender, seja qualquer lugar, religioso ou não, e às vezes a gente quer algo mágico, assim, poxa, mas eu fui lá uma vez, não resolveu o meu problema. Porque o problema, a questão está em nós. O universo, as pessoas estão a nos oferecer ajuda, mas é necessário o esforço da nossa parte. Para a gente sair daquela condição meio infantilizada, poxa, mas o centro não resolveu o meu problema, o atendimento fraterno não resolveu, o NA não resolveu. Também tem muito disso, as pessoas vão para o NA, não, mas não resolveu, mas porque a questão requer da nossa parte um esforço muito grande. E aí nós estamos chegando aqui nos nossos últimos 10 minutos. Eu queria então ouvir mais uma vez o Gerson sobre esse slide, pedindo o Celso para botar aí de novo o texto 3. O que você pode destacar aí, Gerson? Ele começa a ver, então, uma nova vida, né? Uma nova maneira de viver. Começa a ter alegrias, né? Como foi colocado também aí por você. E começa a ter o auto-perdão, que eu citei antes, né? Ele vai ver que o passado, ele começa a ter, então, uma visão distante desse passado, começa a ter uma visão presente, né? Da vida presente. Então, ele começa a fazer o Só por Hoje, né? Que é importantíssimo, né, no programa. O Só por Hoje faz com que ele viva realmente na espiritualidade, vamos dizer assim, no domínio da espiritualidade, porque o que ele faz, ele não consegue pensar negativamente como ele pensava antes. Aquele espaço e esse programa começa a colocar coisas boas na sua mente. Isso ajuda muito, né? Falar também sobre atendimento fraterno. Na realidade, quando ele reúne ali com o grupo, num programa, cada pessoa dá uma mensagem, faz uma mensagem, né? Do seu problema, da sua vida, e ele começa a verificar que ele não está sozinho. E é um atendimento fraterno, na realidade, né? Porque ele vai tirar lições do que se passa com a vida dos amigos, dos colegas ali do grupo. Então ele vai fazer também um grande atendimento fraterno, né? Ele começa a se recuperar através também dos amigos e das pessoas que também estão com o mesmo problema, né? Também estão passando a mesma dificuldade, e ele tem para si essa dificuldade que já passou e começa a ter esperanças, né? Começa a fazer reparações do passado que ele prejudicou a si, ao próximo. Então, isso daí é uma grande ajuda para ele, né? Ele vê que realmente ele está se sentindo bem
e esse sentimento, né, ele pode transmitir, ele pode fazer com que o próximo seja, vamos dizer assim, atendido, que ele também é o próximo, né? Vamos dizer assim, a espiritualidade olha ele como lá distante, mas chegou a sua hora, então ele está sendo atendido pela espiritualidade, né? Então é muito importante ter essa visão de atendimento fraterno também dentro do grupo. Perfeito, muito bom. Nós queremos destacar também, Gerson, né, como você falou de alguma maneira, né, uma expressão que a nossa querida Mariela Descarte, né, lá do Paulo Dimas, que começou do Paulo Dimas, né, cantora, né, fantástica, né, compositora, poeta, né. Então, numa das apresentações dela, ela traz um texto que é muito comum, né, que ela se referencia nele, assim. O passado é uma gaiola de ferro, o futuro é uma gaiola de vento. Só no presente é que nós podemos voar, mas a gente vai aprendendo, porque nós vivemos a questão da ansiedade, né? O que vai ser, como é que vai ser, o que poderá ser, né? E o planeta, né, vive-se mal. O Brasil é um dos países, se não o mais, que tem as questões da ansiedade em maior nível. E isso traz essas preocupações, essas angústias também. E a gente lembra aquela passagem de Jesus, né? Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, né? Aí está em Mateus, né, 6, como está colocado no Evangelho, né, no Novo Testamento. E, então é importante a gente estar nesse esforço, né, de focar só por hoje. Por isso é que a Irmandade tem essa sabedoria, né, que vem da espiritualidade maior, só por hoje, né? Porque, na verdade, o ontem não existe, o amanhã também é uma abstração. O real é o que está acontecendo agora, né? E a gente vai, então, para o último slide, o último texto. Por favor, Celso, texto 4, isso. Não olhe para trás, vencendo o remorso e a culpa. Olhar para frente nos mantém centrado em para onde estamos indo. Olha só a questão do foco, né? Então, e aí, quando a gente não consegue, a gente, nas nossas preces, né, nas meditações, nós vamos rogar a Deus, ao poder superior, à espiritualidade amiga, que nos dê essa ajuda de focar para frente. Vamos olhar para frente. Para onde estamos indo? E não cheios de remorso e arrependimento sobre o passado, que virá sempre como lembrança para nossa responsabilidade, não para a gente ficar preso lá atrás. Afinal, é difícil ir para frente se estamos olhando para trás, né? Quem dirige sabe isso aí. Como é que eu posso dirigir olhando no retrovisor? Então temos que olhar para frente. Qualquer que tenha sido o nosso tropeço, né? O nosso desatino, depois que tomamos consciência dele, então vamos olhar para frente, sigamos para frente, que os amigos espirituais estão a nos envolver, a nos chamar para frente, né? Só por hoje, os passos me libertaram dos arrependimentos sobre o meu passado. Hoje eu vou olhar para frente, para a minha nova vida em recuperação. E aí, Fernando, o que você pode dar a sua contribuição nesse finalzinho aqui, que a gente já está faltando? Estamos 3 minutos finais. O que você pode contribuir aqui nesse último texto? Pegando um gancho aí no item 3 também, né, a gente, é muito legal, é muito importante quando esse companheiro descobre que pode recomeçar, descobre que pode estabelecer metas, descobre que pode ter sonhos, que ele começa a sentir essa alegria, né, de todo esse processo de recuperação, né? E aí ele começa a olhar para frente. Aí é claro, né, como já foi falado por você aí, pelo Gerson, essa questão do acompanhamento, né, da terapia em grupo, que é fundamental, para que ele possa vencer esse arrependimento, essa culpa e olhar para frente. Olhar para frente, só por hoje, dar mais um passo, né, em qualquer situação.
e fé no futuro. É por aí. Isso mesmo. Perfeito. Então, assim, esse é de focar na questão que, de frente, né? De estar atenção nesse processo aí de reforma íntima, que todos nós estamos nesse trabalho, e de acreditar que é possível e trabalhando também os limites possíveis, né? A hora a gente tropeça aqui, tropeça ali, né? Como diz a canção da evangelização, mas é isso lá. E Gerson, então, finalzinho, então, uns 2 minutinhos, 1 minuto e meio aqui, você pode contribuir para esse último texto, por favor. Olhar para frente, né? Para que não tenha arrependimento, né? Se você for olhar o passado, você não está olhando para frente, você não está praticando, né? E esse texto aí é muito importante, né? Porque fala sobre o só por hoje, né? Fala que o que está escrito? Só por hoje. Os passos vão nos libertar dos arrependimentos, né? Você se arrepende de muita coisa e vai começar a se libertar dessas coisas ruins que aconteceram na sua vida. Hoje eu vou olhar para frente, para a minha nova vida em recuperação. Isso é muito importante. Ele vai olhar, né, e vai ver que realmente é difícil olhar para frente. Não é difícil, né? Como o Bira falou antes, requer esforço. Você tem que fazer a tua parte, né? É a mesma coisa. Você vai no atendimento fraterno, você escuta muita coisa boa, mas aquilo que no momento que você está escutando ali, você tem que reter, né? Você tem que tentar ajudar a si mesmo, né? Aquilo que você está escutando e tentar conectar com a espiritualidade através desses pensamentos que foi colocado, pensamentos novos, né? Que são colocados para você. E você, através desse pensamento, então você começa, né, a ter uma outra visão de vida, um outro futuro, né? Começa a estabelecer meta, como foi dito aí no texto também lá atrás. Começa a estabelecer meta, começa a ter uma visão diferente do que você tinha antes. Então, isso tudo ajuda a pessoa a ter uma direção, a ter um caminho, né? Muito bom. Nós queremos lembrar que estamos terminando agora, né? Já partindo aqui para a conclusão, nós estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo. É importante, né? E as questões de suicídio, prevenção, onde a culpa é a voz, muitas vezes direcionam para esse ato trágico, né? Então é importante buscar o CVV, nossos parceiros, já fizemos aqui vários encontros com eles, com o CVV 188, né? Eu pedi ao Celso para botar aí sempre, né? 188, CVV, que vale ótimo. Olha só, o Celso está assim bombando, né? Ele é o cara. Então aqui 188, para falar muitas vezes das suas dificuldades, das suas angústias, etc. E nós queremos lembrar também que nós fizemos, né? Está aí no cardápio, no menu, no mapa, né, no site do MAP, né, Espiritualidade e Prevenção do Suicídio, que foi um trabalho também feito com o nosso querido irmão psicólogo Geraldo Felipe, né, lá também no MAP Itaguaí, e as pessoas podem acessar e procurar esse tema bastante interessante, que também está no canal Alto Samaritano, 6, Centro Espírita Irmão Samaritano, acessar lá os vídeos também do Cristo Consolador. Então, nós queremos agradecer muito, né, aos nossos queridos irmãos aqui, Gerson e Fernando, que deram um jeito aí na agenda na primeira hora, estar aqui compartilhando, para que a gente não perca essa oportunidade de colocar esse material um pouco para frente, que nos faz tão bem e que possa fazer tão bem também as pessoas que vão ouvir e vão compartilhar, né? Então, aonde que existe uma dor, como diz o Evangelho, Deus sempre coloca uma bênção do lado de cada dor, de cada sofrimento. E tudo vai passar, tudo vai ser resolvido. E aqui estamos pensando nos nossos amigos, nosso amigo Tadeu, que está aí acompanhando, a Glória, o Fábio, vibrando pelo bem. E agradecendo a você que pelo Face, Instagram, YouTube,
ajuda a fazer essa comunhão de pensamentos para o bem de renovação. E procure conhecer também os trabalhos sociais do MAP, né? O trabalho das quentinhas, do vestibular social, o trabalho com as pessoas com deficiência, dos corais. Tivemos aí no último domingo, né, a festa da primavera, com um coral fantástico, né? Deverá também ter outro desdobramento. Em breve estaremos aqui também com o nosso querido maestro para a gente conversar um pouquinho da música, a importância da música, né, mais uma vez. Então agradecemos a todos que estão colaborando e continuam a contribuir com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Muita paz, paz e luz, paz e bem. Graças a Deus.